Parlamentares, juristas e cidadãos utilizaram as redes sociais para se manifestarem sobre a operação na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro e sobre as medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O advogado Fábio Weingarten divulgou uma nota da defesa do presidente Jair Bolsonaro. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas contra ele, que até o presente momento sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário. A defesa irá se manifestar oportunamente após conhecer a decisão judicial. O deputado Marcel Van Hatten se manifestou em vídeo e disse: Bolsonaro acaba de ser preso sem condenação. É isso que a ditadura Lula-Moraes lhe impõe com a tornozeleira eletrônica, a proibição de sair de casa entre 19 horas e 7 horas todos os dias e de falar com embaixadores estrangeiros e até mesmo com seu próprio filho. Ou precisa desenhar? O deputado Giovanni Cherini disse: foi uma petição movida pelo PT e aceita um dia após um patético discurso de Lula. Isso é surreal. Usam o STF para perseguir adversários políticos como se fosse algo normal. Toda a minha solidariedade e apoio ao presidente Bolsonaro. O desembargador aposentado Sebastião Coelho, que atua na defesa de presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes, apontou que as cautelares são uma antecipação da prisão e disse: está na hora da reação. Ou nós reagimos agora, ou será tarde. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou: mais um ato absurdo de perseguição política a Jair Bolsonaro. Censuraram suas redes, proibiram de falar com o filho e obrigaram a usar tornozeleira eletrônica. Tudo isso num processo cheio de abusos e ilegalidades. Não existe democracia quando a justiça é politizada. O perfil do Partido Novo publicou: há muito tempo o STF deixou de cumprir sua função como Corte Constitucional. Hoje é mais uma peça no jogo político. Favorece uns com a mão esquerda, enquanto prende e cala outros com a mão direita. A justiça não pode ser um chicote na mão da política. O deputado estadual Gil Diniz apontou: mais uma violação à liberdade. STF proíbe Bolsonaro de falar com o próprio filho. A operação de hoje não surgiu do nada. Nas últimas semanas, plantaram mentiras na imprensa sobre pedido de asilo, risco de fuga e rompimento com o partido, tentando criar artificialmente um clima de suspeita. Tudo isso após Bolsonaro conceder entrevistas contundentes, desmentindo esses boatos e dizendo grandes verdades que incomodam o sistema. Como resultado dessa campanha orquestrada, o STF impôs uma série de medidas arbitrárias: busca e apreensão, tornozeleira eletrônica, censura nas redes e agora a proibição de Jair Bolsonaro falar com o próprio filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, que está em missão oficial nos Estados Unidos. Justo no momento em que Bolsonaro recebe apoio internacional, inclusive do presidente Donald Trump e de parlamentares americanos, tentam silenciar e isolar o líder da oposição no Brasil. Estão tentando criminalizar a verdade e transformar a legítima articulação política internacional em crime. Não aceitaremos calados. A perseguição está escancarada. A história mostrará quem defendeu a liberdade e quem rasgou a Constituição para perseguir adversários. O senador Carlos Portinho disse: o regime avança implacável contra o maior líder da oposição no Brasil. Aplacada a oposição, o judiciário anula o parlamento e toma suas funções legislativas. As Forças Armadas capituladas. Isso já aconteceu. Próximo passo: o país se fechará e manterá relações somente com ditaduras semelhantes. Empobrecimento do povo, fuga de capitais e investimento. Mais restrições às liberdades e direitos fundamentais. Não me refiro à Venezuela. Já somos semelhantes. Esse é o Brasil atual. Parabéns aos envolvidos que fizeram o L. Democracia aqui não é. O senador Cleitinho se manifestou em vídeo e disse:
Urgente, STF autoriza a Polícia Federal a fazer busca e apreensão na casa de Bolsonaro e ainda mandar ele usar o tornozeleira eletrônica. Temos que entrar com o pedido de impeachment de Moraes. O Senado precisa agir. O deputado Maurício Marcon pediu: senadores que planejam viajar aos Estados Unidos para negociar tarifas devem cancelar a viagem imediatamente. O verdadeiro problema é Alexandre de Moraes e a solução para essa crise exige o impeachment urgente desse indivíduo. A vereadora Zoe Martins disse: o autoritarismo se instalou no Brasil e foi a esquerda que entregou o país de bandeja nas mãos de um tirano vestindo toga. Alexandre de Moraes age como se fosse o dono do Brasil. E quem vai pagar a conta caríssima por essa tirania é o povo brasileiro. Estamos com você, presidente Bolsonaro. O deputado André Fernandes disse: fica cada vez mais evidente no Brasil e no mundo que não existe mais democracia por aqui. O jornalista Eli Vieira lembrou: Lula nunca recebeu tornozeleira eletrônica. Lula nunca foi proibido de dar entrevistas de dentro da cadeia ou de se comunicar com quem quer que seja. O tratamento diferenciado é gritante de óbvio. A motivação política também. Nada a ver com direito ou justiça. O deputado Sóstenes Cavalcante divulgou uma nota oficial da liderança do PL na Câmara. A liderança da bancada do Partido Liberal na Câmara dos Deputados vem a público manifestar profunda preocupação institucional diante das medidas judiciais determinadas contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que incluem restrições de mobilidade, comunicação e até de vínculo familiar, como a proibição de contato com seu próprio filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Trata-se de um grave sinal de excepcionalidade jurídica que afronta princípios elementares do Estado Democrático de Direito, como o devido processo legal, a ampla defesa, a presunção de inocência e a dignidade da pessoa humana. É importante destacar que o presidente Jair Bolsonaro sempre esteve à disposição das autoridades e colaborou com todas as instâncias de investigação. Diante disso, o que justifica uma atitude tão extrema e coercitiva? O cumprimento de medidas como tornozeleira eletrônica, toque de recolher e censura digital, sem qualquer condenação judicial, acende um alerta institucional sobre o uso desproporcional de instrumentos judiciais contra adversários políticos. A independência dos poderes deve coexistir com os freios e contrapesos previstos na Constituição Federal. A liderança da bancada do PL reafirma seu compromisso com a democracia, com o respeito às instituições e com a vigilância permanente sobre eventuais excessos que possam comprometer o equilíbrio republicano. Reiteramos nossa confiança no eterno presidente Jair Bolsonaro, em sua trajetória, em seu compromisso com a legalidade e com os valores que representam milhões de brasileiros. 2026 é logo ali. O deputado Sargento Gonçalves se manifestou em vídeo e disse: covardes, nem disfarçam mais o regime ditatorial que tomou conta do Brasil. O ditador determinou que o presidente use tornozeleira, não faça uso das redes sociais e não fale com diplomatas e embaixadores nem com o filho. Nunca irão matar a ideia. A deputada Bia Kicis disse: nosso presidente Jair Bolsonaro é um preso político e está sendo humilhado. O sonho de Lula e do regime é poder chamá-lo de presidiário para tentarem igualá-lo ao corrupto descondenado. Só que Bolsonaro é inocente e seu único crime foi se opor ao regime. Todo o nosso apoio ao capitão. O colunista Roberto Mota observou: no Estado de Direito, magistrados não têm legitimidade para legislar ou criar direitos, obrigações ou proibições não previstas em lei. A jornalista Camila Abdo resumiu: a democracia foi oficialmente sepultada no Brasil. Ela respirava com a ajuda de aparelhos desde 2019, depois do golpe dado por Dias Toffoli. Hoje, sexta-feira, 18 de julho de 2025, ela pôde descansar em paz por falência múltipla das instituições que deveriam protegê-la. O deputado estadual Tenente Coimbra ironizou:
A Venezuela e a China estão com inveja do Brasil. A escritora Cláudia Wilda apontou: não me recordo de quando exercia a advocacia ter visto um único caso em que o juiz proibiu um pai de falar com seu filho. A proibição, além de bizarra, é muito cruel. O escritor Hermínio Nadeu lembrou: o Mauro Cid já tinha sido proibido de falar com o pai. No caminho que estamos, não demora Bolsonaro ser proibido de falar sozinho. O deputado Gustavo Gayer disse: essa perseguição criminosa dessa democracia relativa acaba de dar mais um passo para jogar o país no buraco das ditaduras. O que estão fazendo com Bolsonaro é um total e completo absurdo. O vereador Rodrigo Marcial disse: Bolsonaro preso político. Por ordem de Alexandre de Moraes, Bolsonaro será obrigado a usar tornozeleira eletrônica, ficar em casa à noite nos fins de semana, além de ser proibido de usar redes sociais e falar com diplomatas. Tudo isso sob justificativa de que ele poderia fugir do país, sendo que ele já perdeu o passaporte. A acusação? Obstrução. A realidade? Um ex-presidente sendo tratado como criminoso político sem provas. A intenção é clara: censurar o maior líder da direita para favorecer o regime PT-STF. Não podemos nos calar. Bolsonaro já é um preso político. O senador Luiz Carlos Reins declarou: o STF virou parte ativa da política brasileira. Perdeu qualquer imparcialidade e age como tribunal de exceção com medidas cada vez mais desproporcionais. Impor tornozeleira eletrônica, censurar nas redes e ainda impedir que o ex-presidente Bolsonaro se comunique com o filho e embaixadores, mesmo que sem condenação, julgamento ou crime provado, é um espetáculo de autoritarismo jamais visto na história do Brasil. Estão tentando calar quem representa milhões de brasileiros, e o Senado não pode mais se omitir. Somos o poder que deve equilibrar a República. Não fomos eleitos para assistir calados a essa destruição institucional. O que mais o Brasil precisa agora é de coragem. Eu não vou recuar e peço aos meus colegas senadores que façam o mesmo. Já passou da hora de tomarmos providências, presidente Davi Alcolumbre. Paute os pedidos de impeachment, especialmente os do senhor Alexandre de Moraes. O ex-deputado estadual Homero Marquesi afirmou: Bolsonaro já estava condenado por Moraes antes de qualquer processo que tem a única função de justificar um fim que já foi escrito. Bolsonaro seria e será preso em qualquer circunstância, mesmo sendo inocente. Estou falando isso há um ano. O consórcio PT-STF-Globo reage à atuação dos Estados Unidos contra a violação de direitos humanos no Brasil, mas acaba provando exatamente o que se buscava demonstrar. Pela primeira vez, o regime está diante de uma briga que não pode ganhar. A coisa vai piorar. O senador Magno Malta afirmou que está acontecendo com o presidente Bolsonaro uma violência jurídica sem precedentes. Tornozeleira, recolhimento noturno, censura nas redes, tudo isso sem uma única condenação. Isso não é justiça, isso é perseguição. Alexandre de Moraes ataca a liberdade, cala vozes e tenta dobrar quem não se dobra. Mas nós não vamos nos calar. Estou com Bolsonaro e estarei com ele até o fim. Não fugiremos da luta. Pelo Brasil, pela liberdade, por Deus, pela nossa pátria e pela nossa família. O senador Isalci apontou: quem tem amigos no STF pode tudo. Hoje tivemos mais uma operação contra o presidente Jair Bolsonaro, autorizada por Alexandre de Moraes a pedido do PT, que esperou o recesso do Congresso Nacional para agirem de forma arbitrária. É assim que funciona o Supremo. Uma semana diz que o IOF é inconstitucional, na outra muda o voto para agradar o governo. Isso não é justiça, é abuso de poder para agradar amigos. Sendo líder no Congresso, invoco a todos da oposição. Precisamos agir. Estamos vivendo um momento grave. É hora de dar um basta. Força, presidente Bolsonaro. Estamos com você. O senador Rogério Marinho afirmou: o Brasil assiste mais uma vez a um grave episódio de perseguição política disfarçada de ação judicial.
O ex-presidente Jair Bolsonaro foi novamente alvo de medidas cautelares arbitrárias determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, que, em nome da autoridade, tenta impor o silêncio ao principal líder da oposição no país. As medidas impostas, como a proibição de uso das redes sociais, de comunicação com diplomatas estrangeiros, de manter contato com aliados políticos e até com seu próprio filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, além da imposição de tornozeleira eletrônica, não se sustentam juridicamente e ferem princípios constitucionais fundamentais, como o devido processo legal, a dignidade da pessoa humana e a proporcionalidade. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos há muito tempo, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Eu quero manifestar a minha solidariedade ao presidente Bolsonaro e à sua família. As medidas cautelares hoje impostas por Alexandre de Moraes, como o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de comunicação com parentes, proibição de usar redes sociais, tudo segundo a imprensa, é apenas uma etapa do processo que tem como finalidade a prisão efetiva de Bolsonaro. O que está sendo feito hoje com ele é uma antecipação da prisão. No decorrer do dia, eu vou tomar conhecimento do teor dessa decisão, se for publicada, não é? E no final da tarde, no início da noite, eu vou fazer uma análise e me comunicar com vocês. Povo brasileiro, patriotas, nós que amamos o verde e amarelo de verdade, está na hora da reação. Ou nós reagimos agora, ou será tarde. Eu posso, você pode, nós podemos. Paz a todos. Senta o dedo e compartilha esse vídeo para todo o Brasil. O STF autorizou a Polícia Federal a fazer busca e apreensão na casa do Bolsonaro, ainda colocar tornozeleira eletrônica nele, e ele ainda não vai poder usar as redes sociais. Aí eu faço uma pergunta para você que está vendo esse vídeo aqui. Até agora, os bandidos que roubaram dos aposentados no INSS, teve alguma busca e apreensão? Tem alguém usando tornozeleira? O irmão do Lula teve busca e apreensão na casa dele? O que estão fazendo com o Bolsonaro é a maior covardia, a maior injustiça que existe. Se você está com o Bolsonaro, você senta o dedo, compartilha esse vídeo para todo o Brasil, coloca em todos os comentários, somos todos Bolsonaro, e eu espero que o Senado tome providências. A minha parte aqui eu vou fazer, e eu espero que todos os senadores assinem o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Vamos para cima, tamo junto. Pessoal, acaba de sair aí a notícia, vocês devem estar todos acompanhando, das buscas e apreensões na casa e no escritório do Jair Bolsonaro, ex-presidente da República. Nós percebemos claramente uma escalada da ditadura no Brasil. Um dia depois de Lula fazer um pronunciamento em rede nacional,
falando em soberania, tentando colocar uma série de eventos fora de contexto, nós vemos que, de fato, aquilo que Lula diz é mentira. Política e justiça estão lamentavelmente caminhando juntos de mão dadas, é a política da esquerda. Um dia depois das manifestações de Lula, inclusive desafiando Donald Trump, dizendo que nada tem a ver o judiciário com a sua condução política, o ex-presidente, maior adversário de Lula, tem busca e apreensão na sua casa, é proibido de falar com seu filho, tem prisão domiciliar, na verdade, decretada, porque ele vai precisar ficar em casa das 9 às 17 horas, das 19 horas até as 7, todos os dias em casa, sem poder se comunicar com outras pessoas fora da sua residência. Ou seja, o arbítrio cada vez maior, não pode falar com seu próprio filho, Eduardo Bolsonaro, segundo as informações que estão agora saindo na imprensa. Mais uma vez, nós vemos a ditadura escalar no Brasil. Nós estamos dizendo há muito tempo, o que está acontecendo no Brasil é um arbítrio atrás do outro. Eu mesmo sou um dos perseguidos políticos hoje nesse país. Quem ainda não enxergou isso, acorde. Nós estamos virando Venezuela a passos muito largos. Agora, com a decisão do IOF também, do todo-poderoso imperador Alexandre de Moraes, nós vemos mais uma vez o judiciário fechando o Congresso Nacional. A eleição mais importante das nossas vidas vai ser a próxima, em 2026. Ou o Senado e a Câmara passam a ter o controle da oposição, ou a gente pode dar adeus à democracia no Brasil como a gente conheceu ela um dia. Infelizmente, estamos numa situação muito grave. E o que eu posso fazer nesse momento, em que não conheço todos os detalhes da operação, não conheço todos os detalhes nem das restrições, só sei que Bolsonaro, aliás, está impedido inclusive de falar com embaixadores e representantes estrangeiros no Brasil. O que eu posso dizer agora é que eu dou toda a minha solidariedade, tanto ao Jair Bolsonaro, como a todos os demais que são perseguidos hoje, políticos no Brasil, dessa ditadura. E eu quero deixar para vocês aqui uma mensagem, principalmente para aqueles que já estão decepcionados e dizendo que querem desistir. Esse é o momento de reforçarmos o nosso intuito de melhorar o Brasil e de virar esse jogo, com vistas às eleições de 2026, principalmente para a Câmara e para o Senado. Eu estou aqui no aeroporto de Brasília, estou indo em seguida a Florianópolis, onde participarei do encontro estadual do Partido Novo lá, que já tem mais de 1000 pessoas inscritas, que vai ser um evento de grande sucesso, como aliás tem sido os eventos políticos da direita de grande sucesso o tempo todo. A gente vê que a esquerda está completamente enfraquecida, quase ninguém participando dos eventos, e a direita fortalecida. Por quê? Porque nós vamos ganhar nas eleições do ano que vem, com certeza, mas nós precisamos manter a mobilização, não podemos deixar com que isso nos decepcione. É o que Bolsonaro, inclusive, tem dito, que ele só não desistiu ainda porque ele sabe que o Brasil tem jeito e que as pessoas estão mobilizadas. Portanto, vamos continuar trabalhando com firmeza, contem comigo, como muitos dizem, inclusive no aeroporto, toda vez que eu chego, acabou de passar alguém aqui, aí passou adiante porque viu que eu estava numa live, todo mundo diz para mim, não desista. Eu digo, não desistirei, não desistam vocês e não me abandonem. Vamos continuar juntos. É isso que a gente precisa. Nos momentos mais difíceis é que se provam os verdadeiros guerreiros a favor da democracia e da liberdade. Mais uma vez, toda a minha solidariedade a Jair Bolsonaro por mais essa perseguição hedionda. Nenhuma coincidência que tenha sido um dia depois dessa manifestação do Lula contra o Donald Trump, mostrando mais uma vez que o judiciário brasileiro, em particular o STF, importante dizer isso, está lamentavelmente comprometido politicamente e tem, por meio das decisões de Alexandre de Moraes e seus cúmplices dentro do Supremo Tribunal Federal, os maiores algozes da nossa democracia brasileira, os maiores algozes da nossa liberdade, junto com Lula e o PT, que sempre demonstraram que gostam mesmo de ditadura, tem apoio sempre dado a partidos comunistas, a partidos, enfim, a regimes totalitários e não a democracia. Mas nós, com certeza, prevaleceremos. Contem comigo, eu não vou desistir, não me abandonem e eu peço, não desistam também. Bom dia a todos, vamos seguir. É com muita indignação que a gente recebe essa notícia hoje da operação da Polícia Federal, a mando do ministro Alexandre de Moraes, essa narrativa que foi construída em 8 de janeiro, agora o presidente Lula provocando constantemente
os Estados Unidos, veio a retaliação e ele realmente provoca cada vez mais. Agora, a pedido do Partido dos Trabalhadores, faz essa operação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Supremo, aproveitando aí também o recesso do Congresso Nacional, no dia seguinte ao recesso. É triste ver o Brasil nessa situação, mas muita força aí, meu capitão, estamos contigo, né? E vamos ver a reação aí do Congresso com relação a esses absurdos que está acontecendo aí no Supremo. Na semana ele disse que o IOF é inconstitucional, na semana seguinte, para atender ao Executivo, dá uma decisão dizendo que é constitucional. É triste o que está acontecendo no Brasil. Chega, né? Precisamos dar um basta nisso. E o único que pode dar um basta nisso é o Senado Federal. Então espero que o presidente do Congresso possa reagir para que a gente não continue vivendo essa ditadura que estamos vivendo. Isso não é democracia. Um abraço aí, presidente. Fica firme. Boa tarde, povo venezuelano. Opa, quer dizer brasileiro. Nada contra a Venezuela, muito pelo contrário. Mas nós estamos caminhando para o país ficar igual a Venezuela, num regime total de exceção. Proibir o pai de falar com o filho? Onde está isso na lei? Não existe isso em lugar nenhum. Estão rasgando a Constituição, independente do seu viés político ideológico, é de direita, de esquerda, ou se não é de nada. Hoje é com a direita, amanhã vai ser com a esquerda, e assim caminha a humanidade. O Congresso Nacional talvez seja melhor fechar aquilo lá. Serve para quê, claro? Pagando 513 deputados, 81 senadores. Para quê se eles estão rasgando a Constituição? E alô, presidente do Congresso Nacional, do Senado e da Câmara. Que tal colocar a PEC para acabar com as decisões monocráticas em prática? Que tal colocar a CPI para investigar os abusos de autoridade do Poder Judiciário? Eu não vou me calar. E você, cidadão do bem, independente do seu viés político e ideológico, cuidado, hein? Amanhã pode ser o seu lado atingido. E o povo é que sofre, é que paga as contas.